paz de Jesus, galera, e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Meus queridos, para quem não me conhece, né, eu me chamo Marcelo, tenho 38 anos aí, sou casado, tenho um filho de 2 anos e meio. Agora, logo mais, meu filho vai estar completando aí 3 aninhos de idade. Meus queridos, o motivo de eu estar gravando esse vídeo no dia de hoje é... Eu tenho bastante amigos, né, que me seguem através do YouTube, seguem também as minhas redes sociais, como Instagram, Facebook. E algumas pessoas me deram sugestões, né, onde eu pudesse abordar alguns vídeos fossem realizados, como esse vídeo que você está vendo agora. E muitos temas me foram sugeridos, né, desde falar da Mãe de Jesus, sobre adoração de imagem, esclarecer pontos, né, sobre a nossa fé católica. Principalmente você que é católico que está vendo esse vídeo. Meus queridos, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, porque eu gostaria de abordar com vocês um tema que, na verdade, ele é um pouco delicado de ser trabalhado, um pouco delicado de ser falado, mas que, na verdade, precisa ser falado, precisa ser esclarecido sobre os pontos que a nossa fé prega sobre esse determinado tema que eu vou falar com vocês agora nessa tarde. Bom, de todas as sugestões que meus amigos, colegas me deram, né, através das redes sociais, eu gostaria de estar abordando um tema com vocês aí que pode ser que incomode, né, algumas pessoas, incomode aqueles que ainda não têm a sua fé enraizada verdadeiramente na palavra de Deus e principalmente na doutrina católica, que é falar sobre o tema espiritismo, né, falar sobre um pouquinho dessa filosofia, falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala a respeito do espiritismo e também falar um pouquinho aí sobre o que a igreja, né, ela orienta em relação à prática espírita. Nós sabemos que hoje aqui no Brasil, nós somos aí o país praticamente mais católico do mundo, é o país também mais protestante, né, onde nós temos aí muitos irmãos de outras denominações, mas também o Brasil é considerado aí o país mais espírita do mundo, né? E eu gostaria de esclarecer algumas coisas antes da gente abordar um pouquinho esse tema. Esse vídeo, ele está sendo destinado para católicos, né? Para você que é católico, para você que é praticante, para você que vive a fé que realmente é ensinada, né, pelos sucessores de Pedro, que são os apóstolos, né? Nossos bispos, pelo Papa, respaldado, né, na palavra de Deus, no magistério e também na tradição. Esse vídeo tem essa finalidade de trazer alguns esclarecimentos, mas infelizmente eu não vou aprofundar totalmente os pontos do espiritismo, mas eu vou ressaltar algumas coisas que é o pensamento da igreja e é o pensamento da palavra de Deus a respeito sobre isso. Eu estive vendo algumas pesquisas, né? Não vou me prender assim à fonte, mas eu tenho feito alguns levantamentos de alguns dados e aonde nós temos percebido que praticamente 90% daqueles que estão aderindo, né, à filosofia e à prática do espiritismo acreditam na reencarnação, acreditam em horóscopos e tantas outras coisas, se denominam católicas, né? São batizadas na igreja, mas são aqueles católicos, não aqueles que verdadeiramente têm a sua fé enraizada. São católicos tradicionais. Como que eu posso dizer isso? Aqueles católicos que dizem assim, eu fui batizado na igreja católica, então eu sou católico. Meus pais são católicos, então eu sou católico. Meus avós foram católicos, então eu também sou católico. Uma coisa que nós temos que entender é que não existe essa questão de católico não praticante. Né? Nós sabemos que se você verdadeiramente é católico, você é praticante. Mas se você não pratica a fé católica, infelizmente, embora você tenha sido batizado na igreja, você não é um católico, porque você não vive a fé da igreja, você não vive aquilo que é proposto pelo evangelho, aquilo que é proposto pelo magistério, pela tradição, né? Pela palavra de Deus, para a sua vida. Né? Não tem como, por exemplo, eu dizer assim, sou católico, não sou praticante. Ou dizer, eu trabalho, porém eu não sou praticante. Né? Da mesma forma que eu e você temos o nosso trabalho, nós temos que estar todo dia lá. Né? Nós temos que bater cartão, temos horário para entrar, horário para sair.
E é muito difícil, é muito vago julgar-se ser católico, sendo que uma pessoa não vai na missa, não frequenta os sacramentos, né? E não está engajado dentro do seio, que é o corpo místico, né? Que é a igreja. Você não está lá inserido. Então, dificilmente dá para se definir isso como ser católico, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que essa minha reflexão, ela tem como base, está aqui nas minhas mãos, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu estou aqui também com o Catecismo da Igreja Católica. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, eu acredito que hoje nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão banalizando a fé, e algumas pessoas que aderiram à fé estão abandonando. Esse vídeo, como eu já deixei bem claro, ele é destinado para você que foi batizado, você que é católico, né? A instrução que eu quero dar nesse vídeo é te orientar a ver o que a palavra de Deus diz sobre isso e também entender algumas coisas aí a respeito da nossa fé. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. Eu vou ser muito sincero em falar para vocês, né? Eu já não deixei nem escolhida a leitura, preparado nada, porque eu queria fazer uma reflexão espontânea sobre esse assunto. Um assunto que, na verdade, gera muita discussão, gera muito debate. Infelizmente, existem até brigas, né, sobre essa ideia, né, essa filosofia aí, que é o Espiritismo. Eu já vi muitas pessoas discutindo e brigando. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês de um dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que os 5 primeiros livros são os Pentatêuticos, né, nós temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No capítulo 18, no versículo 9, quando Deus transmite a sua palavra, ele nos dá uma orientação. E eu estou usando aqui a Bíblia, da edição Ave Maria, né? Se você pegar uma Bíblia, seja ela a tradução pastoral, seja ela, por exemplo, da CNBB, ou até mesmo uma Bíblia evangélica, né, que é a tradução João Ferreira de Almeida. Se você pegar no capítulo 18, versículo 9, presta bem atenção. Agora, uma coisa antes de mais nada, eu queria que você entendesse uma coisa. Essa palavra, ela não é minha, é a palavra de Deus. Claro que aí você vai dizer, mas você está se baseando em Antigo Testamento? Calma, nós já vamos lá para o Novo Testamento. Queridos, olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, e nem que se dê à adivinhação, astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia e ao espiritismo, adivinhação ou invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E olha o que ele diz ainda. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vão despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Então a palavra de Deus ela é muito clara aqui para nós no Antigo Testamento, um dos, na verdade, dos livros dos Pentatêuticos, onde é a orientação que o Senhor dá para Moisés, né? E essa instrução é passada ao povo, que não se ache no meio de ti, né? Aquele que se dê à prática da adivinhação, astrologia e ao espiritismo. Esse é um embasamento bíblico, né? Onde o próprio Deus, nós entendemos que a Bíblia, ela fechada, ela é um livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus, independente se você está no Novo ou no Antigo Testamento. Então Deus já dá uma orientação muito clara. Se nós pegarmos um pouquinho para fazer um levantamento histórico, né, sobre a prática espírita, nós sabemos que o espiritismo moderno, ele que surgiu, né, com as irmãs Fox, né, com Margarida, Catarina, que eram 2 meninas filhas de um pastor chamado Joe Fox, né, elas que criaram a chamada mesa de Ouija, né, e elas provocavam estralos com os dedos. Eu já li muito sobre isso, né, sobre o espiritismo. E não que eu esteja querendo aqui denunciar, estou falando de coisa histórica, né? E Margarida e Catarina,
elas provocavam, estralam com os dedos e falavam para a mãe que estavam estabelecendo uma comunicação com os mortos. Só que nós sabemos que depois, com o tempo, né, essa prática de consultar, de adivinhação, ela percorreu, né, e chegou até a França, onde um homem se julgava ser a reencarnação de um poeta francês chamado Allan Kardec. Allan Kardec, que segundo ele, ditado por espíritos de luz, ele escreveu, né, alguns livros e também reescreveu o Evangelho. Tanto é que existe aí o Evangelho segundo Allan Kardec. Esse é o que nós conhecemos como Espiritismo moderno. Só que nós vemos aqui, na Palavra de Deus, no Deuteronômio, que a observação que Deus dá para se evitar a prática espírita, ela já remonta a muitos, mas muitos séculos passados. Né? Desde o tempo de Moisés, Deus já dá uma orientação que não se dê a prática da adivinhação, da astrologia ou até mesmo invocação dos mortos. Nós sabemos que a linha de crença do Espiritismo é acreditar na reencarnação, né? E para nós católicos, nós não cremos nisso, nós cremos na ressurreição e não na reencarnação. Tanto é que não existe nem embasamento, tanto científico como histórico, que existe a reencarnação, embora algumas pessoas acreditem. Gostaria de deixar bem claro que eu respeito as pessoas que se dão a essa prática, respeito meus queridos irmãos que são espíritas, que acreditam em astrologia, acreditam na evocação dos mortos, mas eu respeito a pessoa, mas não a prática. A prática, ela vai contra a fé católica, ela vai contra a palavra de Deus. E se vai contra a palavra de Deus, eu não posso compactuar do mesmo pensamento e da mesma crença, tá? A palavra de Deus ela é muito clara, ela já proíbe isso. Muitas pessoas acreditam, né, que quando a gente morre, né, a gente pode se reencarnar. Nossa Igreja Católica Apostólica Romana, nós acreditamos piamente na existência do inferno, do céu e do purgatório. Mas a palavra de Deus nos assegura que quando nós morremos, isso no Novo Testamento, em Hebreus, né, a palavra de Deus nos assegura que quando a pessoa morre, e logo em seguida já vem o juízo. Embora algumas pessoas acreditem que as pessoas estão dormindo, outros acreditam que almas, né, estão vagando e podem se reencarnar, ou até mesmo ser incorporados em centros, né, através dos chamados médiums. Né? Existem vários tipos de mediunidade, né, como, por exemplo, citando um personagem muito conhecido, Chico Xavier, que fazia psicografia. Né? Mas olha o que diz a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez. Presta atenção nisso. Logo em seguida vem o juízo. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. E esse logo em seguida vem o juízo quer dizer que depois da morte, a palavra de Deus nos assegura que nós teremos o nosso juízo particular. E esse juízo que vai nos determinar se nós iremos participar da graça de estar diante de Deus no céu, no purgatório ou até mesmo no inferno. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar, que no parágrafo 1035 da Igreja Católica, nos deixa muito claro, isso é uma verdade da Igreja, né? É doutrina da Igreja. No Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 1035, grava bem isso, diz que as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, após morrerem, sofrem as penas do inferno, que é viver eternamente afastados de Deus. Então nós sabemos que levar uma vida longe da graça de Deus, de pecados, impecados ou pecados graves, como são os mortais, eles podem nos conduzir ao inferno, né? Mas uma coisa é clara aqui na palavra de Deus, né? Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Se logo em seguida vem o juízo, entre céu, inferno e purgatório, está claro que a reencarnação não existe, né? Está claro que a gente sabe, né, por informações, até mesmo por adeptos do Espiritismo, que o Espiritismo acredita na reencarnação porque é uma forma de purificação, né? Você vai se reencarnando até você ir se aperfeiçoando e atingindo a perfeição que é tão desejada por Deus. Agora, uma coisa que é interessante é que
Existem pessoas que acreditam no Evangelho, segundo Allan Kardec. Existem pessoas que têm até isso como livro de cabeceira. Mas eu gostaria de ler uma palavra para você, que está em Gálatas, né? Deixa eu só achar aqui rapidamente. Gálatas, capítulo 1. Olha só. Paulo, quando ele escreve essa carta, no capítulo 1, versículo 6, presta atenção. Isso daqui foi escrito muitos anos aí antes de Allan Kardec escrever o Evangelho segundo ele mesmo, né? Mas olha o que diz a palavra. Estou admirado que tão depressa passeis daqui para aquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda alguém, nós ou um anjo, baixado do céu, se ele vos anunciasse um evangelho diferente do qual vos tenho anunciado, seja ele anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar uma doutrina diferente que recebeste, seja ele excomungado. Lá no tempo de Paulo, ele já nos dá uma orientação severa sobre pessoas que estejam pregando uma doutrina diferente ou até mesmo anunciando um evangelho diferente. Mas olha o que ele diz. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente que vos tenho anunciado, seja ele anátema. Queridos, o evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ser modificado. O evangelho de Jesus, da qual realmente pertence aos apóstolos, o evangelho escrito por eles, ele não pode ser modificado. Ele é o evangelho autêntico, verdadeiro, e de repente alguém surge no meio da história da humanidade e se intitula ser a reencarnação de um poeta francês e diz que nos evangelhos sagrados consistem em erros. E aí, ditado por espíritos de luz, ele escreve um evangelho totalmente do evangelho pregado pelos apóstolos, do evangelho da igreja. Aquele evangelho deixado pelo próprio Cristo. Isso é algo muito sério, né? E então aqui nós temos um respaldo da palavra de Deus, Deuteronômio, né, capítulo 18, versículo 9. Nós lemos aí Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E agora nós acabamos de ler aí a carta de Paulo aos Gálatas. Eu fui buscar, né, aqui no Catecismo da Igreja Católica, é aquilo que eu falei para vocês. Eu estou fazendo algumas orientações. Eu não estou basicamente aqui fazendo um vídeo de denúncia, como a gente está acostumado a ver, né, nas redes sociais, pessoas que pregam respeito, todos eles que usam desses meios para fazerem isso. Mas eu estou aqui simplesmente para trazer uma orientação, né? Porque as pessoas me perguntam, as pessoas falam, Marcelo, eu não tenho tanta formação católica como você que é pregador, você que está dentro da igreja. O que a igreja pensa sobre o Espiritismo? O que a igreja fala sobre isso? Então eu estou aqui me embasando na palavra de Deus e dando uma resposta, né? O Espiritismo ele não é aceito pela igreja, e muito menos por Jesus Cristo, muito menos pela palavra de Deus. Mas vamos ao documento, né? Magistério da Igreja, Catecismo da Igreja Católica. Tanto é que João Paulo II, né? São João Paulo II hoje, o Papa, quando ele assinou, né? Ele permitiu a publicação do Catecismo, a orientação foi que nada fosse ensinado que não estivesse aqui dentro. Que nada fosse ensinado, que toda a nossa fé ela está fundamentada, né? Porque a gente acredita em 3 pilares, né? Nós temos aí a fé na palavra de Deus, nós temos aí o magistério e nós temos a tradição aí, que é a sucessão apostólica. Mas olha o que diz aí no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2116. Eu estou falando o parágrafo para que você busque. Porque tem gente que vai ver esse vídeo, vai achar ruim, vai falar, o Marcelo está falando coisa demais, ele está falando do que ele acha, do que ele pensa. Para um pouquinho. Eu não estou falando daquilo que eu acho, estou falando daquilo que é ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro, parágrafo 2116. Presta muita atenção porque está muito claro. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás e aos seus demônios, invocação dos mortos e outras práticas que erroneamente supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação e presságio e da sorte. Os fenômenos de visão, recurso a médiums, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens,
ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas, presta atenção, contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. No parágrafo 2117, presta atenção. Todas as práticas de magia, feitiçaria, a quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar o outrem. E quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo, presta atenção, implica frequentemente práticas de adivinhação e de magia. Por isso, a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Presta atenção nisso. O espiritismo implica frequentemente prática de adivinhação e de magia. Por isso, a Igreja adverte aos fiéis a evitá-lo. Se você é católico, apostólico romano, você deve evitar a prática espírita. Eu sei de muitas pessoas boas que trabalham, né, com obras de caridade, trabalhos sociais, que são proporcionadas, né, pelo espiritismo, né? É um trabalho, às vezes, até significativo e significante, né, que é promover a caridade. Mas hoje, se nós fizermos aí um estudo, um levantamento, nós vamos descobrir que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade no mundo. E às vezes eu vejo muitos católicos, né, que não vê maldade na prática espírita. Meus queridos, uma coisa fica muito claro para nós que vivemos aqui no Brasil, nós vivemos num país que praticamente tem um sincretismo religioso muito forte. Por questões de culto afro, o espiritismo, como eles falam aí fora, né? O espiritismo de mesa branca, espiritismo de mesa negra e assim por diante. A palavra de Deus, ela é muito clara. Nós não devemos aderir a essa filosofia e nós não devemos aderir a essa crença de que existe a invocação dos mortos. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, né? Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa, que esse vídeo é destinado para católico, né? Se você não é católico, você não se ofenda com essa minha colocação, porque eu estou me dirigindo àqueles que verdadeiramente abraçaram a fé em Jesus Cristo, na Igreja Católica fundada por Ele, né? Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, né? Eu amo a todos os meus irmãos, aqueles que acreditam e que prezam por viver uma vida reta, tentando trazer na sua vida a retidão de querer fazer a vontade de Deus, mas eu não posso compactuar com aquilo que verdadeiramente a minha fé não professa. Deixar uma coisa bem clara, a Igreja Católica não acredita em horóscopo, não acredita em adivinhação, não acredita em invocação dos mortos e tampouco em mediunidade. Então, se você é católico, você é de missa diária, de missa dominical, você que busca os sacramentos, a você não é permitido. A você não é permitido. Infelizmente, nós vivemos em um país que tem muitas crendices, né? Nós temos uma onda de superstição muito grande, infelizmente, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que, assim, eu tenho um grupo de evangelização no WhatsApp e às vezes a gente vê pessoas que se dizem católicas, mas são más instruídas, né? Pessoas que ficam postando, por exemplo, corrente de oração. Que se você não compartilhar para 14, 10, 13, 20 pessoas, vai acontecer uma tragédia na sua vida, ou você não vai receber a graça, como se a graça dependesse de quantos compartilhamentos tivesse. Infelizmente, tem pessoas que acreditam nisso, né? Acreditam, por exemplo, que gato preto dá azar, que trevo de 4 folhas dá sorte, que ferradura atrás da porta ajuda a proteger a casa. Infelizmente, nós vivemos num país assim, né? E, na verdade, isso não tem nada a ver com a fé em Jesus Cristo, né? Esses tempos atrás, eu estive visitando um comércio, né? Não vou citar nome aqui por uma questão de ética. E eu cheguei nesse comércio, tinha alguns elefantes ali, e esses elefantes ficavam todos com o traseiro virado para a porta. E eu ali questionei, falei, por que
esses elefantes, por exemplo, que pareciam aqueles elefantes de imagem indiana, estavam ali com praticamente o traseiro voltado para a porta. E aí me disseram que se aquilo ali estivesse voltado com o traseiro para a porta, estaria praticamente expulsando, né, a inveja, mal olhado e coisas desse gênero. Queridos, tudo isso é superstição. E a superstição não existe. A nossa fé, ela está em Jesus. A palavra de Deus diz bem claramente para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, versículo 4, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos católicos não leem a palavra de Deus, muitos católicos não andam com a palavra de Deus, não lê a doutrina da igreja, não vê o que a igreja está falando e depois fica fazendo e compactuando com besteiras. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Nós não compactuamos com essas coisas. Mas, infelizmente, tem aqueles que são ignorantes, mas ignorantes não no sentido ofensivo da palavra. Ignorante é uma pessoa privada de conhecimento. E essas pessoas acabam cometendo esses erros aí. Eu já vi pessoas, por exemplo, que todos os meses têm que comprar uma revista, né? Não vou dizer o nome dela, tem um autor lá, e essa revista tem aí horóscopo praticamente aí para o mês inteiro, né? Tem o dia que você deve usar tal cor, o dia que você deve... O seu dia está para relacionamento, um dia está para fortuna, um dia está para isso, um dia está para aquilo, para tudo. Quem rege a sua vida? É a astrologia, é os horóscopos, ou é nosso Senhor Jesus Cristo? Para cada dia, nós temos aí a liturgia diária. Para cada dia, Deus tem uma palavra, uma primeira leitura, um evangelho, um salmo. Nós consultamos o horóscopo, mas não consultamos o que a palavra de Deus nos diz naquele dia. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque ela, acompanhada da graça do Espírito Santo, ela pode mudar a nossa história, ela pode mudar a nossa vida, ela pode mudar tudo. Então nós não podemos ficar acreditando em crendices, né? Esse dia me perguntaram assim, o Espiritismo ele é uma religião ou ele é uma seita? Ele é uma seita. Ele é uma seita porque ele nega praticamente dezenas, né, de verdades que são verdades da fé católica, daquela que é ensinada pelos apóstolos, daquela que foi ensinada por Jesus, né? Eu não quero me aprofundar aqui para não entrar num debate, num dilema, mas eu gostaria de colocar aqui esse posicionamento, né? Eu não sei se você está gostando desse vídeo, desse esclarecimento, mas deixar uma coisa bem clara para finalizar o vídeo, que a nós católicos não é permitido essas práticas, né? Eu sei que às vezes você convive com pessoas que são do espiritismo, pessoas que são do candomblé, pessoas que aderem ao culto afro. Beleza, eles podem ir. Se eles não são católicos, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles praticam é para eles, mas não para você que foi batizado, para você que recebe o sacramento, para você que vai em missa diária ou dominical. Isso não é para você. Eu não estou aqui falando mal de pessoas, no sentido daqueles que praticam essas crendices, né? Daqueles que praticam aquilo que acreditam e receberam como fé. Eu estou falando diretamente com você que é católico. A você não é permitido. E praticar, ter práticas abomináveis que essas seitas ensinam, é considerável pecado grave. Se você em algum momento, você sendo católico, vai à Santa Missa, comunga a Eucaristia, mas ao mesmo tempo, numa segunda-feira, vai no centro espírita, recebe passes, você está em pecado grave. E você está cometendo o sacrilégio. Então você tem que procurar um sacerdote, se confessar, para você voltar ao estado original, que é o estado de graça, para você poder receber Jesus Eucarístico. Meu querido, Deus abençoe você, você que ouviu aí por praticamente 30 minutos esse vídeo, e que ele possa te ser um vídeo de esclarecimento, de orientação da fé, tá bom? Deus abençoe a sua vida aí. Hoje é domingo, né? Dia 13 de outubro, dia da canonização da nossa querida irmã Dulce, e que nós possamos pedir a intercessão dela a partir de agora, né? Não que antes a gente não pudesse, ela já era beata, mas hoje ela foi oficialmente canonizada, né? E nós sabemos que o processo de uma canonização é um processo bem demorado. Mas ela é aí hoje a terceira santa na história da igreja a ser canonizada mais rápida, né? Graças a Deus. Deus abençoe você aí, que você possa ser cheio da graça de Deus. E uma coisa que eu gostaria de, para finalizar esse vídeo, dizer uma coisa para você. Tenha sede de conhecimento.
Tenha sede de conhecimento do catecismo, tenha sede do conhecimento da palavra de Deus, estude, leia, pegue bons livros. Existe um livro, por exemplo, que eu já li do Monsenhor Jonas Abib, que é o Sim, Sim, Não, Não. É um livro que fala praticamente das práticas espíritas, né? E é um livro muito esclarecedor para nós, católicos, tá? Deus abençoe a sua vida aí e que realmente Nossa Senhora esteja à frente de todos os planos que você tem para a sua vida. Deus abençoe.